A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje é o estudo de número 18 e você coloca o título A Graça que Gera Libertação. Vamos falar de libertação usando aqui o livro de Atos, capítulo 16. Então aqui, a partir do versículo 1 ao versículo 10, vai nos contar a história que Paulo, querendo levar o evangelho de Cristo, levando a palavra do Senhor, o evangelho da graça, Paulo sempre declarou: não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para trazer salvação. Mas diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo de viajar para certa região, e agora o Espírito Santo deu uma visão para ele, o qual ele viu na visão um homem da Macedônia pedindo: passa para Macedônia, né, pedindo ajuda. Então diz que Paulo ele teve o discernimento e a compreensão que Deus estava enviando ele para Macedônia, e agora ele vai para Macedônia. Mas o que é interessante é que ele teve a visão que na Macedônia existia alguém precisando de ajuda, alguém clamando por socorro, e diz que Paulo e Silas estavam juntos, foram para um certo local de oração, estão ali querendo entender, compreender ainda aquela visão. Será que aquele homem da visão iria aparecer, né? Será que aquela visão era só para mostrar a Macedônia, ou literalmente aquele homem ia aparecer, né? Mas diz que quando eles estão ali nesse local de oração, certa mulher chamada Lídia, né, era uma vendedora ali de tecido, aparece e diz que, ouvindo a pregação de Paulo, diz que o próprio Deus abriu seu coração para entender a mensagem. Então aquela moça se converteu e foi batizada, ela, toda a sua casa, toda a sua família, ou seja, houve salvação para aquela casa, para aquela família. E agora a Lídia vai hospedar Paulo e Silas na sua própria casa, ou seja, agora Paulo e Silas têm um local para poder fazer a base, né, ali da implantação do reino de Deus ali na Macedônia. E diz que no outro dia eles ainda orando, procurando as oportunidades para poder pregar o evangelho, perceberam que certa mulher, que a Bíblia declara que era uma escrava, né? Lá no versículo 16, né, do capítulo 16, diz que encontraram uma escrava possuída por um espírito de adivinhação que dava lucro aos seus senhores. Ou seja, era uma escrava que prestava serviço aos seus senhores e qual possuía um espírito de adivinhação e trazia dinheiro para os seus senhores com essa adivinhação. Mas Paulo, olhando para aquele espírito, no versículo 18 diz: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Ou seja, o poder da palavra de Cristo, o nome de Jesus, né? A graça de Jesus quebrou aquele jugo, libertou aquela mulher. Naquele mesmo instante ela foi liberta. Aquele espírito que dominava ela por anos, né, e que mentia para toda aquela cidade, foi expulso. A graça, ela traz libertação, tanto na vida de Lídia, que ela se converteu, agora essa escrava, que foi livre daquele espírito maligno. Mas diz que por consequência disso, mandaram prender Paulo e Silas. No versículo 23 do capítulo 16, diz que Paulo e Silas foram mandados ser açoitados e amarrado, preso num cárcere. E diz lá no versículo 25 que por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a adorar, começaram a cantar louvor ao Senhor. E houve um mover de Deus que trouxe um tremor de terra, né, um terremoto naquela cadeia, e quebrou toda a estrutura e abriu as portas. E aí diz que o carcereiro correu para lá, achando que todos os presos tinham fugido, pegou uma espada a fim de se matar. Mas Paulo observou e falou: não faça isso, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Então aquele homem acendeu uma luz ali e perguntou agora para Paulo e Silas: o que eu faço para ser salvo? E no versículo 31 é aquele versículo que Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. E de manhã aquele homem foi batizado, ele com toda a sua casa, toda a sua família. Ou seja, a unção trouxe libertação aqui para Lídia, trouxe libertação para essa escrava, e agora trouxe libertação para toda a casa, toda aquela família daquele soldado. Aquele soldado quis tirar a sua própria vida, tamanho era o jugo, tamanho era a opressão, tamanho ele sabia que ia ser o castigo, a acusação por ele ter permitido os presos escaparem. Então, um espírito também de medo, de morte. Paulo, com a graça do Senhor, com o favor do Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo toda a casa, levou salvação para aquela casa, para aquela família. E no outro dia, os magistrados, né, os líderes dessa cidade,
percebendo que tinham colocado Paulo e Silas injustamente, mandaram eles serem soltos. Mas agora Paulo se apresenta com a sua... ele era cidadão romano, diz, nós somos romanos e fomos julgados por vocês. Então o pessoal da Macedônia ficou com medo e mandou eles saírem. Mas Paulo falou, não, vocês nos prenderam publicamente, agora vocês vão ter que pedir desculpa publicamente. E assim ocorreu. Lá no versículo 39 diz que então eles saíram e pediram desculpa e liberaram eles publicamente. Ou seja, a graça, ela traz libertação, amém? O evangelho da graça, ela traz libertação, ela quebra cadeias, ela liberta as pessoas de julgos, de opressão, de condenação. Por isso temos que pregar esse evangelho, amém? Há muitas pessoas, né, precisando serem libertas. Então o Espírito Santo falou, Paulo, desce para Macedônia. Paulo nunca viu aquele homem da visão, mas ele percebeu que aquela visão revelava que a graça traz libertação. Ele entendeu depois, aqui diz que ele concluiu a missão voltando ali para sua casa, ali, ou seja, na casa de Lídia, e ali ele contou tudo o que Deus tinha feito, né? Como que foi importante a passagem de Paulo ali por Macedônia, levando o evangelho, levando a graça que traz libertação, amém? A religiosidade traz opressão, traz jugo, traz fardo, traz condenação. A graça traz libertação, amém? Somos libertos porque Jesus quebrou as cadeias, porque Jesus declarou na cruz, está consumado. Era o evangelho que Paulo levava. Ele levava alívio, ele levava a unção que quebra todo o jugo, amém? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Hoje não vamos estar aqui consagrando nem o suco, nem o pão, porque temos culto, tá bom? Temos o culto e hoje será no culto, iremos estar consagrando ali o suco e o pão, tá bom? Então Deus te abençoe no nome de Jesus.